Acordei na outra dimensão. Capítulo 2. Preciso consertar meu erro. Maria era uma mulher forte e determinada, moradora da região sudeste do Brasil. Durante muito tempo, ela acreditou que seu marido a amava e era fiel. Mas tudo mudou quando foi diagnosticada com sífilis, uma doença sexualmente transmissível. Ao descobrir sua condição, ela ficou arrasada e confrontou o marido. Ele negou tudo e que, se não era santo, também não era um demônio. Sempre a amou e nunca teve olhos para outra mulher. Confessou que tinha saído com outras mulheres, mas isso bem antes de conhecê-la, e que ela deveria repetir o exame, já que aquilo era impossível. Ele justamente estava saindo de viagem e, quando voltou, não pôde acreditar no que estava acontecendo. O exame retornou positivo. Não havia dúvidas. Ela tinha sido contaminada. Em meio a gritos e murros, Maria expulsou o marido de casa. Já tinha suas malas prontas e começou a jogá-las pela janela do andar superior. Toda a vizinhança saiu para assistir o espetáculo. Ela estava realmente tomada de ódio e explodiu dentro de si uma pessoa que não sabia existir. Já ao anoitecer, tomada pela raiva e pelo ódio, decidiu buscar vingança através da magia. Ela procurou um quimbandeiro, mestre em magia negra, e vendeu seu piano para pagar. O piano era presente de sua avó, a sua falecida mãe, e dela, a Maria. Ter que vender esse objeto de valor fez com que ela mergulhasse em um rio de mágoa e revolta contra aquele homem. Acertou as contas e encomendou que se fizesse um trabalho para que seu marido morresse. Mesmo sendo espírita, ela ignorou todas as chamadas de pessoas do meio espírita que a consideravam e não leu sequer uma carta psicografada que lhe chegava do centro espírita que frequentava. A magia foi feita e alguns meses depois, o marido de Maria morreu de uma doença misteriosa, depois de ficar acamado por um acidente automobilístico. Anos se passaram e Maria teve seu estado de saúde bastante agravado. Ela tinha realmente um amor platônico, com quem se deitava algumas vezes durante o casamento, mas, por usarem proteção durante as relações, tinha certeza que seu amante nada tinha a ver com a sua doença. Tinha que ser seu marido. Ficou em dúvida, mas admitiu que a culpa não poderia ser dela. Procurou notícias dele, do seu amante, mas só disseram que tinha mudado de cidade por trabalho. Era filho de pessoas ricas. Ele tinha solicitado
a todos que o conheciam e conheciam a ela também, que dissessem que sua mudança não tinha a ver com seu estado degenerativo de saúde. Maria, depois de um tempo, morreu sozinha. Quando despertou no mundo espiritual, ela se viu em um lugar escuro e desolado, cheio de almas perdidas e sofredoras. Foi então que ela descobriu que estava no umbral, uma região espiritual de sofrimento e purificação. Eu ainda me lembro claramente do momento de minha morte. Eu estava deitada na cama, sentindo uma dor aguda em todo o meu corpo, enquanto o suor frio escorria pela minha testa. Eu tentava respirar, mas cada vez que eu inspirava, sentia uma dor insuportável nos meus pulmões. Eu sabia que não tinha mais muito tempo de vida. De repente, senti uma forte pressão na minha cabeça e tudo ficou escuro. Eu pensei que finalmente tinha morrido. Mas depois percebi que estava em outro lugar. Eu estava no umbral. Um lugar que eu tinha ouvido falar, mas nunca imaginei que fosse tão horrível. Eu abri os olhos, recobrei a consciência e fui atingida de cheio por um cheiro fétido, mistura de podridão e sujeira, que invadiu minhas narinas. Eu olhei em volta e vi uma escuridão quase completa. Não conseguia ver nada além de sombras e vultos. Eu ouvia gritos de dor, gemidos, sofrimento ao meu redor. E o terror começou a me dominar. Estava completamente perdida, apavorada e sem esperança. Eu tentei me mover, mas minhas pernas estavam fracas e bambas. Eu sentia uma sensação de peso em todo o meu corpo, como se estivesse carregando uma mochila de pedras. Eu comecei a andar, tentando encontrar algum caminho ou saída, mas tudo o que eu via eram corredores estreitos e escuros, que pareciam se estender infinitamente. Não vou mencionar tudo o que vi entre animais horripilantes e pessoas cadavéricas. Eu percebi então que havia feito uma escolha errada em vida, sobretudo quando decidi buscar vingança através da magia. Eu não havia seguido os ensinamentos da doutrina espírita e agora estava pagando o preço por isso. Eu estava purificando minha alma, sofrendo as consequências dos meus atos. Eu só queria sair dali. Mas eu sabia que para isso eu teria que enfrentar meus medos e buscar a luz. Eu estava decidida a mudar, a evoluir e a seguir o caminho da luz. Eu sabia que isso não seria fácil e que o caminho seria longo e árduo. Enquanto estava no umbral,
Maria percebeu que carregava consigo uma grande quantidade de energia negativa, resultado do ódio e da vingança que havia cultivado em vida. Por fora, dizia perdoar a todos. Por dentro, algumas coisas tinha como inadmissível e fazia justiça com suas próprias mãos. Na maioria das vezes, buscando maneiras que não seria identificada. Seu marido tinha pacto de sangue com o submundo para crescimento financeiro e era sócio majoritário de um bordel luxuoso na cidade vizinha. Ela, por sua vez, se arrependeu amargamente de ter desejado a morte do marido e de ter buscado vingança através da magia. Um dia, enquanto vagava pelo umbral, Maria percebeu algo estranho no ar, algo familiar. Era uma energia diferente, algo que ela nunca havia sentido antes naquele lugar. Ela seguiu a energia por muitos e muitos quilômetros. Se cansava e dormia em poças rasas de lodo fétido. Mas sentia que queria desvendar aquele mistério e não ia desistir. Depois de muito caminhar, encontrou um prédio, entre aspas, luxuoso e impotente. Um bordel espiritual no meio do nada? Nesse breu de imundícia, aonde a luz não brilha? Entrou. Foi recebida muito educadamente e foi permitido sua passagem. Foi encaminhada para a sala do chefe maior. Afinal, era dessa forma que as mulheres que lá chegavam se tornavam escravas. No caminho até o andar mais elevado daquela estrutura, via mulheres sendo maltratadas. Meu Deus, quanta crueldade! Água, por favor! Eu quero água! Dizia uma delas. Ela correu e abraçou a mulher que cambaleava e disse: não se preocupe, eu vou te ajudar. Hoje mesmo tudo isso vai acabar e você vai sair daqui. Maria nunca ficou tão consternada, triste e revoltada ao mesmo tempo com o que via. Lágrimas teimavam em escorrer aos montes do seu rosto. Estava determinada a encontrar o dono daquele lugar e exigir que descontinuasse imediatamente aquelas atividades e que libertasse aquelas garotas inocentes. Quando entrou na sala maior, no andar mais alto, saltou de susto. Você! Maria gritou ao ver seu marido. Como pode fazer isso com essas mulheres? Maria ficou chocada. Descobriu que seu marido se tornara o chefe daquele lugar. Aquelas almas cadavéricas eram as prisioneiras.
Elas eram obrigadas a cumprir missões na terra, atendendo aos pedidos indizíveis, inclusive de amarrações e vinganças de seus clientes. Ah, minha querida Maria, eu sabia que você acabaria aqui. Muá, sua umbralina miserável. O marido respondeu com um sorriso cruel. E eu estou apenas oferecendo um serviço, satisfazendo os desejos de meus clientes. Você sabe, a vida é assim. Cada um termina onde tem afinidade, dado aquilo que plantou. Nada mais justo. Isso não é justiça, Maria retrucou. Você não pode usar as almas das pessoas para fins pessoais, com sua ambição desmedida, cachorro vira-latas. Justiça? Mua. Vira-latas? Mua. Ha. Ora, não me venha com essa conversa de justiça, minha cara. E Maria, de repente, mudou de forma, e ele continuou, olhando bem fundo nos seus olhos. Quem aqui tomou forma de fera desprezível? Olhe para si, Maria. A forma que está tomando. É assim? Então, vamos lá. Eu também sei virar um bichão. Quer ver? Ele se transformou em uma cobra gigante e se enrolou em volta do corpo de Maria e mordeu seu pescoço. Ela, rapidamente, voltou à forma normal. E, enquanto ela agonizava, ele continuou. Eu estou aqui por sua culpa, sua mentirosa. Depois de morto, me contaram tudo. E eu fiz questão de confirmar pessoalmente. Você, sua miserável, deitou-se com Ricardo de Andrada, filho de Antonieta, a vice-prefeita. É dele que você contraiu aquela doença, sua traidora, cobra peçonhenta. Naquele dia, depois de tudo que você fez, eu me matei. Mas no hospital me reviveram. Eu era apaixonado por você. Nunca te trairia. Maria ouvia tudo paralisada. Estava aterrorizada com o que ouvia. Tentava se mexer, mas não conseguia. Ruborizada de vergonha, desviava o olhar. Queria libertar-se daquela prisão, mas sentia estar sob o efeito de algum tipo de droga ou veneno que não entendia. E ele continuou. Depois daquele dia e de minha morte, decidi que no que depender de mim, nenhum casal na terra irá se separar por traições como a sua. Se a mulher trair e chegar a informação no meu reinado,
sentirá o peso da minha espada, e eu mesmo vou buscar na hora da morte. Se o homem trair, pagará com a saúde e terá o mesmo fim. Será escravizado. Mua! Ha, 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 ha. Se alguém mandar magia para separar alguém, eu subo pessoalmente e desmancho a magia. Amarro o casal, fortaleço a união entre eles e destruo a vida de Quimbandeiro Zé Ruela, que se acha o maioral metido a fazer magia para estragar relacionamento alheio. Gente intrometida. Havia finalmente passado o efeito e Maria pôde falar. Ela não suportava ouvir os gemidos daquelas almas em penitência que caíram naquele reinado. Enquanto aqueles espíritos realizavam os trabalhos na terra e se apresentavam aos médiuns humanos, tinham as aparências lindas de suas encarnações, mas ali nada mais eram que expressões cadavéricas, sem vida, agonizando. E então ela disse: você não tem escrúpulos, meu Deus! O que eu fiz? Isso é errado! Pare imediatamente! Eu ordeno, em nome de... Ele interrompeu antes que ela terminasse. É como se tivesse enchido a boca dela de algo que ela não entendeu. Não chame o santo nome em vão, se não quiser que acabe com sua raça aqui mesmo. E pare. Que pare? Escrúpulos? Que escrúpulos? Você está mesmo em condições morais de exigir algo, sua rata? Nós estamos no umbral, não na terra. Aqui a lei é outra. E eu sou o dono desse lugar. E melhor você se retirar daqui agora, se não quiser virar minha escrava. Ele falou isso porque sentiu um chamado e se ausentou para resolver um problema urgente. E quando voltou, a encontrou tentando resgatar uma mulher daquele lugar de orgia e sofrimento. Para a infelicidade dela, ele retornou justo quando ela estava quase saindo. Ela ainda se encontrava no seu reinado. Haha, você parece ter um espírito de heroína. Quer ser mártir? Pois não. Vou atender seu pedido. Ele então mandou amarrar Maria e torturarem-na com 70 chibatadas. Você será castigada friamente por ter me acusado do que você mesma fazia. Eu nunca te traí. A única coisa que fazia era ser sócio de um bordel, mas nunca tratei uma pessoa sequer naquele lugar de maneira injusta. Pagava a todos pelos seus serviços. O pacto que havia feito era para ganhos financeiros. Voltei para Umbral? Sim, porque daqui eu saí e fui arrastado pelos meus subordinados que esperavam minha morte. Mas você, é pouco que vou fazer com você. E saiu gargalhando. Depois de castigada,
fora jogada em uma vala de lama, praticamente desfalecida. Maria ficou paralisada por horas e horas, revoltada e frustrada. Porém, dessa vez, não sentia ódio. Ela queria fazer algo para ajudar aquelas mulheres, mas não sabia o que fazer. Ela sabia que seu marido tinha se tornado um espírito trevoso e que talvez não havia mais como salvá-lo. Mas não conseguia aceitar que ele estava fazendo isso com outras almas. Não podia imaginar que, de certa forma, ela era responsável, indiretamente que seja, por tudo aquilo. Ela continuou a vagar pelo umbral, tentando encontrar uma maneira de ajudar essas mulheres e de se libertar completamente do seu passado. Ela sabia que para evoluir espiritualmente, precisava se libertar dessas energias negativas e aprender a amar e perdoar verdadeiramente. Ela aprendeu que é possível se redimir e evoluir espiritualmente, mesmo depois de cometer erros graves em vida. Lembrou que os mortos iam às igrejas, aos centros espíritas, aos cemitérios, aos centros umbandistas, procurar ajuda para sair da condição que não entendiam, uma vez que continuavam vivos depois da morte do corpo físico. Modificou sua conduta interna e foi capaz de chegar à crosta terrestre vibratoriamente. Buscou muitos lugares e médiuns, mas sem sorte. Voltou a frequentar a casa espírita, onde aprendeu tudo o que sabe. Agora, do lado espiritual. Também aprendeu muito em terreiros de Umbanda e até chegou a ajudar em alguns. Maria percebeu que havia agido contra as leis divinas e que precisava se purificar e aprender a amar verdadeiramente para poder evoluir espiritualmente. Nesses lugares de socorro espiritual, Maria aprendeu ainda mais sobre os ensinamentos do Espiritismo. Nestes lugares de socorro espiritual, Maria aprendeu ainda mais sobre os ensinamentos do Espiritismo, que pregam a existência de um Deus justo e misericordioso, que oferece infinitas oportunidades para a evolução espiritual de cada ser humano. Ela aprendeu sobre a reencarnação, que permite ao espírito evoluir através de diversas encarnações, e sobre a importância de buscar a reforma íntima, ou seja, a mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes em busca da evolução espiritual. Maria também compreendeu a importância da caridade e do amor ao próximo e passou a se dedicar a ajudar as necessidades e a promover a fraternidade entre as pessoas. Ela entendeu que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo dinheiro, poder ou status social, mas sim pelo amor que damos e recebemos. Em resumo, Maria aprendeu que a vida é uma grande escola e que estamos todos em constante aprendizado e evolução. Ela compreendeu que o amor,
o perdão e a caridade são as chaves para uma vida plena e feliz. E que a busca pela evolução espiritual é o caminho que nos leva a essa felicidade duradoura. Entendeu que, apesar de todas as dificuldades e desafios, o amor e o perdão são chaves para a verdadeira evolução espiritual. E ela se dedicou a espalhar essa mensagem para todos aqueles que encontrava em sua jornada espiritual. E, através de sua dedicação em ajudar outras almas no umbral, ela se tornou um tipo de luz, um tipo de farol, um tipo de esperança para todas mulheres que ainda estavam presas nos sofrimentos que levam à morte e que permanecem depois da morte. Assim, Maria se dedicou a se purificar com trabalho e a ajudar outras almas que ainda estavam presas no umbral e que, como ela, na matéria, eram infiéis. Anos depois, foi admitida em um terreiro de Umbanda, do lado espiritual, de uma cidade em Minas Gerais, na linha de uma pombogira chamada Maria Padilha das Almas. Ela aprendeu que é possível se redimir e evoluir espiritualmente, mesmo depois de cometer erros graves em vida, e ajudou muitas mulheres, salvando muitos relacionamentos e evitando que se repetissem as situações parecidas às suas. Um certo dia, pediu para ver pessoalmente a chefe da falange. Sabia o que era preciso e, com trabalho árduo, reuniu créditos para isso. A chefe Padilha tinha seu reinado na Espanha. Era uma mulher linda e muito ocupada. Apesar da aparência jovem, tinha uma sabedoria milenar e se preocupava pelas necessidades de todas as trabalhadoras de sua falange. O que Maria queria era encontrar seu marido no umbral e desmantelar aquele bordel que mantinha refém muitas mulheres que caíam no seu domínio. Para isso, finalmente conseguiu uma audiência com Sua Majestade de Castila e Leão. Rainha Maria Padilha, determinada, adentrou aquele castelo para pedir ajuda. Disse a si mesma, decidida: preciso consertar meu erro. Narração e texto: Jefferson Viscardi.